Então, fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Tiago aqui de novo. E a gente nesse vídeo vai falar sobre as referências bibliográficas. Que livros eu devo ler para ver essa playlist aqui? Então, alguns livros eu separei porque foram os livros que eu estudei e foram os livros que eu aprendi esse assunto na época, certo? Do meu ensino médio. Foram os livros que eu mais gostei. Achei de uma didática melhor. Então, vamos compartilhar aqui a minha tela. O primeiro livro que eu indico para vocês é o livro chamado Os Fundamentos da Física, o volume 2. Os autores são Ramalho, Nicolau e Toledo. A gente falava muito assim, o livro do Ramalho, porque já ficava assim, o pessoal já entendia, já sabia qual era. A minha versão, na época que eu estudei, óbvio, a edição era outra. A versão atual que eu tenho, ó, é essa aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá aí. Beleza? Opa, tá ali. Essa é a versão, ela veio separada em quatro etapas, né? Quatro partes, uma para cada bimestre. Essa é a versão do professor, certo? Que eu ganhei da editora. É, é um livro muito bom. Dos que eu estudei, é o que eu mais indico mesmo, porque em nível superior ajuda muito também, certo? Aqui lembrando que são livros para o ensino médio, não é para nível superior não, beleza? Mas ele dá uma boa base, uma excelente base. Que outros livros eu indico? Professor, esse livro tem poucos na escola. Quais são os que eu indico? Além das versões anteriores desse livro aqui que eu já acabei de mostrar, certo? Tem as edições mais antigas. Serve, pessoal. Esse negócio do Enem, querer é, contextualizar e tudo mais. Mas o que importa são os conceitos. Se você dominar os conceitos, você vai se dar bem em qualquer caso. Independe se o Enem cobra misturando com biologia, matemática, história, o que for. Você sabendo fazer, independe do livro, certo? Quais são outros livros que eu indico? Os outros livros que eu indico são. Opa, desculpa. Os outros livros que eu indico são esses aqui, ó. Que eu também achei muito bons e muito interessantes. O Física Clássica, do Sampaio, né? A gente chamava o livro do Sampaio. Os autores são Caio Sérgio Calçada e José Luiz Sampaio. Antes, eu não sei hoje em dia, lá na escola onde eu dou aula, tem as versões que eu estudei, que eram livros separados por assunto. Por exemplo, tem um livro, por exemplo, só para eletricidade e magnetismo, se eu não me engano. Tem outro livro só para ótica, tem outro livro só para termologia. Assim, a parte mecânica, eram livros com conteúdos separados. Eram bem profundos mesmo e tinham muito exercício, muito exercício mesmo, de muitos vestibulares. As questões desses livros focam mais os vestibulares, digamos assim, tradicionais, certo? Não é muito o que o Enem vem cobrando, não, assim, o estilo de prova do Enem. Esse livro, Os Fundamentos da Física, essa edição aqui, ele traz um encarte que tem questões aos moldes, né, no modelo do Enem, beleza? Então, é interessante. Outro livro muito interessante que eu estudava também na época, né, que eu pensava em fazer o ITA, o IME, a AFA, né, a SPSEX, aí a gente estudava muito por esse, ó, tópicos de física. A gente usava muito e ele é muito interessante. Ó. Os autores são Newton, Euler e Gualter, certo? Quais são o Gualter, né? Quais são as vantagens desse livro? Eu achei interessante porque esse segundo livro ele traz as questões separadas por níveis de dificuldades. Então era bem interessante. Por exemplo, tinham questões de nível um, que é quando você está aprendendo, questões de nível 2 já são mediano, questão de nível 3 que já são um pouco mais difíceis, e tinham questões, se eu não me engano, complementares, que já abordavam os assuntos de uma forma misturada. Era bem interessante, é bem interessante mesmo, certo?
eu não sei em que edição esse segundo livro tá. Eu cheguei a ganhar, certo? Da editora recentemente, só que como por eu não usar tanto assim hoje em dia, aí acabei doando o livro. Mesma coisa também com esse terceiro livro. Esse terceiro livro, muitos alunos meus gostavam dele, da didática dele, certo? É muito interessante. É bem simples, a forma como eles ensinam. Aqui os autores são Carlos, Casuíto e Fouque. Os alicerces da física também era muito interessante. Eu estudava por eles quando eu estava com dúvidas pelos outros livros, certo? Então, assim, só aqui nesse vídeo eu já indiquei 4 fontes diferentes. Pessoal, eu sei que vocês não têm muito tempo para ficar, por exemplo, estudando por todos os livros e tudo mais. Então, o que eu aconselho é pega um, vai testando logo no início o que você acha melhor, pega, né? Dá uma olhadinha em um ou outro e vê o que você gostou mais. Pronto, e siga com ele. Siga com o da escola e siga com esse outro. Por quê? Porque é uma outra fonte diferente para vocês se balizarem, certo? Vocês vão ver que vocês vão aprender muito mais. O segredo é vocês fazerem muitos exercícios. Como era que eu fazia? Eu pegava esse livro, que era o que eu estudava a parte teórica também, aí ficava fazendo exercícios desse livro, fazia exercício pelo livro da escola. Aí, na época, né, como eu não tinha acesso a esse monte de livro e tudo mais, eu pegava da escola emprestado. Algumas vezes eu chegava a tirar xerox das questões. Esse aqui tem muitas questões, esse Física Clássica. Tirava xerox das... Não estou estimulando vocês a tirarem xerox, certo? É porque infelizmente eu não tinha condições e também a biblioteca lá era muito cheia, não tinha condições de ficar pegando por muito tempo em casa. Então pegava e xerocava as questões e ficava fazendo em casa, ficava fazendo. Preste atenção, vão ter muitas videoaulas aqui no YouTube, já devem ter percebido isso, né? Hoje em dia tá muito assim. Na época em que eu fiz o ensino médio, não era assim de forma alguma. Não tinha, era muito raro essas coisas de videoaulas e tudo mais. Meu conselho, e também por já ter lido alguns livros a respeito de neuroaprendizagem, se teve alguma duvidazinha, pesquisa, dá uma olhadinha se tem alguma videoaula e tudo mais, para vocês verem, tirarem essas dúvidas e pronto. Dá uma olhada só para você entender. Mas o segredo principal, pessoal, é esse aqui, ó. Estudar por livros. Botem isso na cabeça de vocês. Não vai ser o YouTube que vai fazer com que vocês aprendam de fato alguma coisa. Quem vai fazer são esses camaradas aqui, ó. Beleza? Os livros. É seu esforço que vai contar e não ficar vendo videoaulas. Videoaula por videoaula, você já está tendo muita aula na escola, certo? Então, aqui eu estou colocando para caso vocês precisem tirar alguma dúvida ou tudo mais, dá uma olhada, certo? Mas o objetivo é que vocês prestem atenção nas aulas da escola e fiquem resolvendo muitos exercícios. Faremos exercícios aqui também, faremos. Mas nada substitui, pessoal. Qualquer dúvida, vai tirando dúvida, vai deixando aqui nos comentários, vai tirando em sala de aula e tudo mais, beleza? O objetivo é esse, você se esforçar. Os erros fazem parte do processo. Não se esqueçam disso. Que tem muito, por que eu estou falando isso? Porque tem muitos alunos que vão pensando que vão aprender sem errar, sem se esforçar demais, é só ver aulas no YouTube, que isso vai ajudar, assim, muito. Ajuda, claro, né? Porque você está vendo outros professores ensinando o mesmo conteúdo que você está vendo em sala de aula. Mas só isso não é o ideal. Você tem que ter o seu próprio esforço. Beleza, pessoal? Então, basicamente isso. Aqui coloquei a nossa equipe, certo? É formado por ex-alunos, certo? Aqui tem a Dawane, tem o Jonathan, a Nara, certo? Na edição dos vídeos, futuramente, né?
Mainara, né? E aqui nessa diagramação, né, visual, essa parte visual foi o Venâncio, beleza? Então era isso. Vamos que vamos, pessoal.